Há duas maneiras pelas quais nós estabelecemos os nossos relacionamentos humanos. Uma amizade, ela começa como um ato de alguém que acredita no outro. É uma questão de boa fé. A gente acredita na pessoa e aos poucos esse laço de amizade ele vai se construindo, vai se solidificando. Uma outra forma nos nossos relacionamentos são os interesses. E a gente pode começar a fazer ligação pessoa a pessoa apenas por uma questão de interesse. As duas formas podem não ser ruins em si mesmas. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, ela não necessariamente ela tem amizade com os seus fornecedores, com os seus clientes, mas ela tem uma relação de interesse. Ela trata bem o seu cliente, que ela espera que o cliente volte para comprar de novo. Isso não é amizade. Amizade é outra coisa. Amizade é um relacionamento que não está baseado no interesse, mas sim na boa fé das pessoas. Quando Jesus faz esta pergunta aos seus discípulos, ali nós encontramos as duas situações de uma forma bastante clara. Jesus pergunta: quem dizem as pessoas que eu sou? E Pedro toma a palavra e diz assim: olha, uns estão dizendo que é Elias, o outro que é Jeremias, ou João Batista, ou algum dos profetas. Ou seja, não existe ainda uma clareza, mas todos aqueles que dão esta resposta, no fundo têm um interesse, o interesse do cumprimento da palavra. Alguns estavam caminhando com Jesus, porque também tinham o interesse da cura. Quantas pessoas caminharam, buscaram Jesus, apenas porque queriam a cura? Alguns nem sempre abertamente. Zaqueu estava no alto do sicômoro, a hemorroísa, ela se aproxima às escondidas. Aquele centurião romano procura Jesus de uma forma oculta para pedir que curasse a sua filha. E assim, cada um tem interesses. Depois da multiplicação dos pães, também procuraram Jesus. Procuraram Jesus para que ele multiplicasse mais pães. Afinal de contas, nós encontramos a receita do pão para diminuir a nossa despesa. Jesus faz a multiplicação, isso é muito simples. E Jesus foge daquele lugar, vai para longe daquele lugar, porque é apenas o interesse. Há também aqueles que procuram Jesus por causa das muitas curas que ele fazia. Quando ele sai da sinagoga, vai até a casa da sogra de Pedro, e ele cura esta sogra de Pedro. Lá fora tem uma multidão esperando, e quando Jesus vai embora, a multidão corre atrás, levando os seus doentes. Olha, Jesus é aquele que cura. A nossa conta de plano de saúde vai diminuir, porque aqui Jesus está resolvendo os problemas. São os interesses que estão por trás da ideia que se tem de Jesus. Mas aí, Jesus dirige aquela pergunta para os apóstolos novamente, e fala: e vocês? Vocês que estão comigo, vocês que caminham comigo, vocês que já viram esses sinais, o que vocês dizem de mim? A pergunta de Jesus não é apenas uma pergunta de interesse de marketing. Jesus não está preocupado em saber qual é o resultado da sua aceitação no meio da multidão ou das pessoas para as quais ele foi enviado. Mas a resposta de Pedro é uma resposta que vai ao centro da questão. Tu és o Messias. Dizer que Jesus é o Messias é retomar toda a história do Antigo Testamento e dizer assim: olha, aquela promessa que nós esperávamos, aquela promessa que foi feita lá atrás aos nossos antigos pais, aquela promessa que foi feita a Abraão e que depois foi retomada em Moisés e que foi agora consumada em Jesus Cristo. Ele é o Messias. Ele é a realização do Antigo Testamento. Ele é a palavra de Deus que se
concretiza no nosso tempo. Ele é a palavra de Deus que veio para realizar, de fato, a vontade de Deus. Por isso, a resposta de Pedro é uma resposta que nasce do sentimento da fé e não do interesse. E ao responder isso, Jesus elogia Pedro. De fato, Pedro, esta resposta que você deu não foi nem o sangue nem a carne, mas foi meu Pai que está no alto que te revelou estas coisas. Deus já havia feito esta manifestação algumas vezes. Quando a voz de Deus que desce dizendo: "Este é o meu filho amado, escutai-o", no momento do batismo. Depois, esta mesma voz que se repete no Monte da Transfiguração: "Este é o meu filho amado". A resposta de Pedro, ela nasce desta certeza de fé. E por isso a relação dos discípulos de Cristo com Cristo não pode ser uma relação por interesse. Ela não pode ser uma relação da mesma forma como as relações que nós temos no mundo. Ela não pode estar baseada numa relação entre o vendedor e o comprador, entre o dono do negócio e o cliente, porque senão nós invertemos as coisas e passamos a tratar a Deus como aquele de quem a gente espera alguma coisa e a gente paga por isso, e a gente compra de Deus estas coisas. Isso é uma relação puramente de interesse. Jesus vai muito além. A nossa fé, ela vai muito além. A nossa fé, nós não estamos diante de uma pessoa simplesmente iluminada, como alguns dizem. Nós não estamos diante de Jesus como reacionário. Nós não estamos diante de Jesus partidário desse ou daquele partido, que faz esta ou aquela concessão. Nós estamos diante de Deus, que é o Senhor de todas as coisas. Nós estamos diante do Salvador. E se nós queremos uma relação com Deus que seja autêntica, é com a fé que nós precisamos nos aproximar de Jesus, e não apenas por interesse de que Ele possa nos dar alguma coisa. Deus já nos dá muitas coisas, então é a experiência de fé que precisa ser consolidada. E a segunda leitura falava que a nossa fé precisa se traduzir em obras. E aí a pergunta: quais são as obras que nós estamos fazendo que confirmam que nós acreditamos em Deus de uma forma desinteressada? Quais são as obras que nós estamos fazendo que confirmam a nossa fé? Porque é assim que se reconhecem os filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.